Muito boa noite, você que parou nesse vídeo, chega para cá, toma posse da tua vitória. O nosso Deus, ele é bom, ele é maravilhoso. Queridos, hoje o assunto é sobre casamento e divórcio, né? Os divorciados já estão condenados, né? O título desse vídeo. Os divorciados já estão condenados. Queridos, às vezes, você que parou nesse vídeo, eu não sei, né, quantos anos você tem de casamento, se você é casada, se você é casado, se não é, né? Mas eu levei mais de 33 anos, quase 33 anos. Como é que diz? Vivendo pela lei que eu acreditava dos homens, né? Que eu acreditava, né? Que se casasse não poderia se separar. Tinha que viver a vida inteira com aquela pessoa, né? Com aquela pessoa, mesmo apanhando, mesmo sendo maltratada, mesmo sendo xingada, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo burro de carga, né? Eu vivi um casamento mais de 32 anos nessa obsessão, que não podia. Tentei várias vezes, né, me separar, mas voltei e ali quietei até Deus agir, porque eu achava que não, porque da lei, né, a gente estando na igreja tem aquela coisa dos antigos, né, como é que diz? Das pessoas mais velhas falar, né, e tem aquela passagem que diz, né, o que Deus une o homem, o que Deus une, o inimigo não pode separar, né, queridos? Só que aí a gente fica nesse versículo, que o homem não pode separar. Aí as pessoas aproveitam, né, e aí fica naquele medo de separar, medo de se separar, e ali fica sofrendo, sofrendo, sofrendo. Aí nesse caso, Deus não criou o casamento para ser uma prisão, mas para ser uma aliança viva. Que eu esqueço, gente, eu guardo na mente e depois esqueço, daí eu escrevo. Para ser uma aliança viva. De que adianta você dizer que é casado, que está casado, mas o casamento, só o sangue de Jesus. Como eu tinha exemplo meu e de pastores que moravam perto de mim, né? Quando chegava da igreja, as mulheres apanhavam, era maltratada e não era baixo não, os vizinhos ouviam. Então o que? Ali fica porque não pode, porque das leis que homem cria, porque será que o Senhor Jesus, ele concorda com isso? Será que ele concorda? Ver você sendo humilhado, ver você sendo pisado, cada dia mais sendo capacho do Nikito, porque o inimigo usa a pessoa para poder fazer de você gato, sapato. Será que o Papai do Céu concorda? Eu acho que não, porque Deus não criou o casamento para ser uma prisão para ninguém, né? Muitas pessoas, eu mesmo, eu me sentia uma prisioneira. Era o inimigo, era colocar em mim um medo tão grande que eu tinha medo de tudo. Tinha medo de tudo. Por quê? Porque eu já era como é que diz? Eu já vivia aprisionada, né? Pela pessoa que eu vivia. Né? Pela pessoa que eu vivia. Ali eu achava que eu tinha que viver naquela situação, ali eu orava para que Deus libertasse, ali eu orava para que Deus mudasse aquela situação. Queridos, mas às vezes você quer tanto algo e o Senhor Jesus sabe, porque uma que eu não pedi. Quando você ora ali, porque quando é uma coisa que Deus te dá, é diferente. Que você ali orou, você pediu, você consagrou, mas uma coisa que você
foi a sua vontade? Porque a palavra do Senhor diz que o coração do homem é terra que ninguém passeia, né? A palavra de Deus não, um ditado que tem, né? O coração do homem é terra que ninguém passeia. Então, a gente, muitas mulheres, né, tem 20, 30, 40 anos, 50, que vive na paz, que é sincero, Deus abençoe cada dia mais, mas tem aquelas irmãs que é porque do medo, né, do medo de A, B, C falar, né? Ah, mas não pode. Tem igreja mesmo que não aceita divorciado, né? Não aceita que os casais se divorciem. Então acontece o quê? Eu mesmo conheci um casal, morava perto da minha casa, da casa que eu morava, né? E aquele casal era de uma igreja muito rígida, que não podia ter divórcio de jeito nenhum. E ali aconteceu o quê? Eu vi aquele casal ir para a igreja, tudo. Aqui passou um tempinho, eu soube que ele se separou. O marido traiu a esposa e ali o que? Foi para outra igreja, né? Foi para outra igreja. Ela ficou, aí o que? Ela, como é que diz? Saiu, abandonou Jesus. Por ela estar ali, né, rígida, naquele lugar rígido, que não podia isso, não podia aquilo. E aconteceu que ele, conhecendo a palavra, deu essa punhalada nas costas dela, né? Ela foi para o mundo, né? Ela foi para o mundo. Por quê? Porque já devia ser o quê? Que o casamento, como não podia se divorciar, ela estava ali, né? Aguentando, como é que diz? Aguentando, né? Orando, na certa pedindo a Deus para que mudasse. E o que resultou foi nisso. Então, não adianta o homem querer carregar um fardo que Deus não te deu. Gente, eu carreguei um fardo mais de 33 anos. Não foi Deus que quis que eu carregasse. A culpa é minha. Foi eu mesma. Eu mesma que carreguei esse fardo, o meu mesmo, não que ele quisesse que eu carregasse. O nosso Deus, ele é bom, queridos. Ele não quer ver ninguém no sofrimento a vida toda, não. Muitos casamentos hoje são transformados em uma lei sem vida, o que oprime, né? Aí fica ali muitos casamentos de fachada, né? Muitos casais que vai para a casa de Deus, né? Vai para a casa de Deus até de mão dadas. Isso comigo nunca coisou, não. Porque comigo era assim, sim, não, não. A realidade tinha que ser na frente. Não é negócio de fingir, não. Apanhar de noite e de manhã sair de mão dada. Não. Isso não. Aí, quando termina o culto, já chega em casa já o marido querendo bater na mulher. Já chega querendo, já batendo, já maltratando. O que é isso? Estava na igreja fazendo o quê? Porque o Senhor Jesus, ele vê tudo. Ele vê tudo. Porque não adianta jurar vida eterna. Como é? Como é que diz? Jurar ali na saúde e na doença. Na saúde e na doença, até que a morte o separe, né? Isso. Até que a morte o separe. E aí, começa a maltratar, começa a pisar. Não adianta, queridos. Não adianta. Ore a Deus, ore a Deus. Se você vê, se foi Deus quem te deu, você orou, consagrou, Deus te deu, o inimigo está querendo colocar o bedeiro dele, colocar o dedo dele para destruir, Jesus te dá a vitória. Mas se foi que você arrumou de você mesmo, e você está empurrando com a barriga, empurrando por vergonha. Por vergonha. Ah, não, porque é vergonhoso. É muito vergonhoso. Ei, não é assim não, queridos. Tem mulheres que passam a vida carregando um fardo que Deus não te deu. Que Deus não te deu, querida. Às vezes esse fardo aí, ó, você carrega para quando... como é que diz? Porque se me divorciar, vai terminar indo para o inferno.
O Senhor Jesus, Ele vê tudo. Ele vê tudo, Ele sabe onde é a tua dor, Ele sabe o que você passa. Então não fique temendo ao homem, não. Teme ao Senhor Jesus, que é esse aí que te dá força, é esse que te dá graça, é esse que te livra. Hoje, os homens e as mulheres hoje não podem nem se separar, porque se separar tem que aguentar, apanhar, aguentar. E aí muitos que se separar quer fazer o mal. Ei,